A dupla do nosso vídeo é Sávio 15 e Cleiton 21. O tema do nosso vídeo é sobre oxigenoterapia do afogado. Então, de início, vamos falar sobre a função do oxigênio. O oxigênio, como sabemos, é o elemento da vida. Ele é responsável por nosso processo de respiração. Ele está diretamente envolvido no ciclo energético dos seres vivos e é essencial na respiração celular dos organismos aeróbicos. O cérebro ele pode morrer de 4 a 6 minutos sem o oxigênio. O quanto antes for administrado o oxigênio em caso de hipoxia, que é a diminuição de oxigênio no sangue, ou anoxia, que é a ausência de oxigênio no sangue, em situações de afogamento, melhores são as chances de sobrevivência daquela vítima, daquele afogado. Outro ponto que nós vamos abordar é a composição gasosa do oxigênio no ambiente que respiramos. Então, ao nível do mar, o oxigênio representa 21% dos gases existentes no ambiente que respiramos, ficando o nitrogênio com 78% e o CO2 com 0,033%. Na expiração, o ar contém 17% de oxigênio, 78% de nitrogênio e 4% de CO2. O oxigênio e os equipamentos para ventilação. Existe no mercado uma grande infinidade de equipamentos, como por exemplo a máscara oronasal, que podem ser escolhidas conforme as necessidades dos socorristas. Primeiro, vamos abordar a máscara simples com entrada de O2, máscara de bolso ou simplesmente pocket mask, que são ideais para guarda-vidas em praias e piscinas. Podem ser utilizadas para fornecer ventilação em vítimas com parada respiratória ou PCR, que é o afogamento grau 5 e 6, e também permitir ofertar O2 a vítimas que ainda estejam respirando. Tudo isso sem ter o contato direto com a boca do afogado. Possui ainda uma opção chamada válvula unidirecional, que só permite a saída do ar em uma direção, para fora da máscara, impedindo que o socorrista entre em contato com o ar expirado da vítima, assim como vômitos. Este tipo de máscara deve possuir as seguintes características: material transparente e macio para melhor adaptação à face, entrada para oxigênio caso utilize o cilindro de O2, válvula unidirecional, entrada para ventilação adequada com diâmetro de 15 a 22 mm, ser simples de colocar e usar. Máscara e bolsa autoinflável, também conhecido como ambu. Essa máscara ela fornece ventilação manual artificial ou ambiente a pacientes sem sinais de respiração. O objetivo é levar ar comprimido ou enriquecido de oxigênio para o pulmão do paciente. É utilizado em casos de parada respiratória ou afogamentos. É a mesma função da respiração boca a boca, só que muito mais eficiente. A bolsa autoinflável se enche automaticamente, pois possui tecido elástico para este fim e o faz através de uma válvula unidirecional em seu corpo, que permite o seu enchimento com ar ambiente. Catéter nasal. É um tubo simples de material plástico que é aplicado no nariz com duas saídas para as duas narinas, ou catéter com saída única a ser introduzido em uma narina a profundidade aproximada de 5 a 8 cm até a orofaringe. Fornece quantidades de O2 menores que as máscaras. A referência é a seguinte: 1 litro por minuto é igual a mais ou menos 24% de O2. 2 litros por minuto é mais ou menos 28% de O2. 3 litros por minuto é igual a mais ou menos 32% de O2. 4 litros por minuto é igual a mais ou menos 36% de O2. 5 litros por minuto é igual a mais ou menos 40% de O2. Cilindro de oxigênio. O cilindro de oxigênio
contém oxigênio a 100% na forma líquida sob pressão. Cilindros portáteis, como os usados na piscina, têm autonomia de 20 a 60 minutos. Cilindros maiores, os não portáteis, têm maiores autonomias, porém são mais pesados, dificultando o transporte e manuseio no local do acidente, embora possam ser uma boa opção nos casos onde o acesso a um hospital ou ambulância seja superior a 40 a 60 minutos. Você pode ainda optar, em caso de necessidade de O2 por mais de 60 minutos, em ter mais de um cilindro portátil. O cilindro pode ser de alumínio ou aço e deve ser testado a cada 2 a 10 anos, dependendo das leis vigentes no país. O cilindro no Brasil e Estados Unidos tem a cor verde para evitar o uso indevido para outros propósitos. O registro presente no cilindro tem a função de abrir ou fechar a saída de oxigênio do cilindro. Na introdução, a gente vai tratar sobre a abordagem eficaz em afogamentos, exploraremos a importância do uso estratégico de oxigênio em diferentes graus de afogamento, compreendendo as implicações fisiológicas e as indicações específicas. E também falaremos sobre o impacto da entrada de água nos alvéolos, a redução da função pulmonar devido à entrada de água nos alvéolos, nos casos de afogamento, exigindo medidas rápidas para combater a hipóxia. As estratégias de aumento de oferta de oxigênio. Aumentar a oferta de oxigênio de 21 para 40 a 75% é crucial, pois nas condições do ambiente, o oxigênio que a gente respira é 21% apenas daquilo que a gente respira. E aumentar isso para 40 a 75% é muito importante. Isso é alcançado através de uso de um catéter nasal ou máscara de oxigênio, proporcionando um fluxo de ar que preenche a cavidade nasofaríngea. O catéter a 5 litros por minuto pode resultar em uma fração inspirada de oxigênio de até 40%, enquanto máscaras faciais podem atingir até 60%. Essas quantidades são geralmente suficientes nas primeiras horas ali que a pessoa precisa tratar a vítima, tornando o atendimento pré-hospitalar mais simples e sem a necessidade de bolsa de ventilação. A eficácia disso varia com a frequência respiratória e o volume inspirado. Indicações de uso de oxigênio por grau de afogamento. Aqui a gente vai apresentar as indicações específicas de uso de oxigênio conforme o grau de afogamento, desde o catéter nasal até o agravamento e a possível utilização da RCP no grau 6. A oxigenoterapia já se começa a ser utilizada a partir do grau 2 de afogamento, no qual é necessário utilizar o catéter nasal a 5 litros por minuto, até a chegada da ambulância ou o transporte ao hospital. No grau 3 e 4, máscara facial a 15 litros por minuto. Nos casos de grau 4, esteja atento à possibilidade também de parada respiratória. Caso você veja que pode haver uma parada respiratória devido à falta do pulso radial. No grau 5 é necessário iniciar com ventilações boca a boca, porque no grau 5 já é o caso de parada respiratória. E o primeiro procedimento é iniciar com ventilação boca a boca ou via pocket mask. No caso, também é conhecida como ventilações de ataque, né? Que são 5 ventilações de ataque que devem se fazer.
A máscara facial a 15 litros por minuto pode ser utilizada se houver outro socorrista disponível. E após a recuperação, utilize 15 litros de oxigênio com a máscara, né? Se você fizer essas ventilações de ataque e a vítima retornar, aí você pode utilizar a máscara a 15 litros por minuto. No grau 6, tem que se priorizar a RCP, que é a reanimação cardiopulmonar. Iniciar a RCP antes do uso do O2. A gente utiliza, o protocolo fala que deve ser feita 30 compressões para 2 ventilações. Ou seja, você faz 30 compressões torácicas e 2 ventilações. E caso a vítima retorne, né? Aí a partir daí você utiliza a máscara facial a 15 litros por minuto para ela conseguir respirar melhor. Outras indicações do uso de oxigênio. Há outras indicações para o uso de máscara de oxigênio sobre a 15 litros por minuto, incluindo situações como redução de oxigênio em grandes altitudes, presenças de outros gases no ambiente, situação que os bombeiros sempre vão se submeter, né? Entrar em situações em que vai haver outros tipos de gases, ou pessoas que estejam nas suas casas e há um vazamento de gás, ou em empresas, dificuldade de encher os pulmões de ar devido às condições como fraqueza muscular ou obstrução das vias respiratórias e alterações na troca de oxigênio nos alvéolos e no bombeamento do sangue oxigenado devido a problemas cardíacos ou hemorragias importantes como choque. Impacto da água aspirada e compensação fisiológica. Mesmo que pequena quantidade de água aspirada, tem um impacto significativo na quantidade de oxigênio no sangue. O organismo responde à hipóxia, aumentando a frequência respiratória e cardíaca. Ou seja, né, quando você inspira a água, você perde essa capacidade de respirar melhor, né? Isso pode ser reduzido drasticamente. O afogamento ele interfere na obtenção do oxigênio, seja pela obstrução total ou parcial da faringe, pela entrada da água nos alvéolos, dificultando a hematose, ou pela exaustão muscular devido a aquele todo esforço na tentativa de sobreviver, né? A pessoa fica desesperada e faz esforços significativos, acabando com todo o seu oxigênio já presente e agravando a situação. Mesmo pequena quantidade de água aspirada, como 1 a 3 ml por quilo de peso corporal, podem reduzir pela metade a quantidade de oxigênio no sangue. A hipóxia resultante leva o organismo a compensar, aumentando a frequência respiratória e cardíaca. A pessoa fica ofegante e os batimentos aumentam muito. E nos casos de resgate sem hipóxia, as alterações na respiração e ataque cardíaca normalizam rapidamente com repouso, que seria aí o grau 1, que o tratamento é só tranquilizar, repousar e esquentar a vítima. Já nos casos de hipóxia, né, que é do grau 2 a 6, a administração rápida de oxigênio é crucial, pois quanto mais grave o afogamento, maior a falta de oxigênio nas células. A respiração ofegante e ataque cardíaca persistem nos casos de hipóxia e só cedem com o uso de oxigênio. Concluindo isso, as estratégias essenciais para a resposta eficiente. Concluímos destacando a importância crítica da administração rápida de oxigênio em caso de afogamento. Quanto mais rápido, mais chance da vítima sobreviver, salvaguardando as vidas e mitigando os efeitos da hipóxia. Então, com isso, a seguir a gente vai apresentar alguns vídeos e alguns procedimentos
de como proceder, né, em caso de afogamento. Ao chegar na vítima, deve-se verificar se ela encontra-se com o pulso radial. Caso ela não esteja com o pulso radial e nem com sinais de respiração, o ideal é você ver, ouvir e sentir. A partir daí você vai verificar se ela está respirando. Caso ela não esteja respirando e sem pulso radial, ela está em parada respiratória, que é o grau 5 do afogamento. Então deve-se realizar 5 ventilações de ataque. Ao fazer essas ventilações, você ventila a vítima e ao mesmo tempo pinça o nariz dela com o objetivo de realizar as trocas gasosas. Esse movimento é feito a fim que a vítima retorne a respirar. Agora eu vou mostrar o procedimento. E também é importante sempre ficar verificando se ela retornou a respirar. Então, primeiro passo, hiperestender o pescoço a fim de abrir as vias aéreas, segurar o queixo dela para abrir as vias aéreas, pinçar o nariz e fazer um movimento. Depois que soprou, solta o nariz a fim que ela faça a troca gasosa. E isso será repetido por 5 vezes. Apertou, soltou, apertou, soltou, apertou, soltou, apertou, soltou. Importante também cobrir toda a região da boca. Esse procedimento pode ser feito via boca a boca ou via pocket mask. No grau 6 de afogamento, é o último grau e o grau mais crítico, onde a vítima se encontra em parada cardiorrespiratória, que se verifica pela falta de pulso radial e falta de pulso central ou carotídeo, que pode ser sentido no pescoço da vítima. Nesse tipo de situação, o coração da vítima parou, a vítima está sem respirar e a única solução para o socorrista é tratá-lo com as manobras de RCP, que serão 5 ciclos de 30 compressões torácicas e para 2 ventilações, no qual eu vou demonstrar agora. E esses ciclos devem ser contínuos e só devem ser parados em 3 casos: se o médico atestar o óbito da vítima, a chegada de uma ambulância para socorrer a vítima o mais rápido possível, ou exaustão total dos socorristas. Agora eu vou mostrar o procedimento a ser feito dos socorristas, né? Primeiro, você procura o osso externo do peito e 2 dedos acima você é o canto certo para iniciar as compressões. Você trança suas mãos, deixa os braços totalmente esticados e faz esse movimento. E agora 2 respirações. E continua fazendo as compressões.